Aí está, bom dia pessoal, quinta-feira 2 de julho de 2026, agora são exatamente 10 horas 55 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se tu chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, dê seu like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, bora começar mais um dia horroroso. 12 ou 13 graus eu vi ali no aplicativo antes. Chove chuva, chove sem parar, daquelas que vem para passar a semana, fininha e constante, sabe? Gelado, umidade, nojento, modorrento. Mas enfim, é o que o caso oferece, né? Então bora dançar conforme a música toca. Ah, cheio de frasezinha. Como é que a Ana Maria falou agora? Adorei a frase. Não sei. Não sei a frase correta, mas te preocupe com aquelas pessoas que só te pedem guarda-chuva em dia de chuva. Ou tome cuidado com aquelas pessoas que só te pedem guarda-chuva em dia de chuva. Ou cuidado com aquelas pessoas que só lembram de ti em dia de chuva. Hashtag fica a dica, né? Eu tô em movimento aqui buscar o Rômulo. Não sei, não deve ser o Uber dos guri, né? Tá muito longe de São Leopoldo pra ser ele. Aqui no Hospital Vila Nova, pra levar um abraço pro Rômulo, Uber dos guri, só pra não passar batido. Pegar o Rômulo então aqui no Hospital Vila Nova pra levar pra Fernando Soares. Primeira corridinha do dia, desaforada por sinal, 177 km no Comfort 4.9. Ontem eu falei rapidamente sobre se tu tá no diamante, faça de tudo pra não sair, porque se tá ruim no diamante, com certeza deve estar bem pior no azul. Eu falei sobre isso, né? E eu sabia que havia algumas críticas e tal, não sei o que, pra manter-se no diamante tu tem que aceitar tudo, bababá, patati patatá. Não é bem assim, tá? Eu não aceito tudo, não faço coisa que eu não acredito, né? Eu não faço só pra trocar, eu não faço corrida só pra me manter, fazer ponto. Não é isso. Eu tenho ferramentas que o próprio aplicativo me dá que permitem que eu reduza e não melhore. Bons ouvidos para isso. Permitem que eu reduza a quantidade de desaforos. E eu estou cansado de falar aqui há muito tempo, por exemplo, que eu trabalho no 4.8, a nota filtrada para cima, e em vários momentos do dia, quando tem muita demanda, no 4.9, né? Sem contar que eu sendo diamante ou platina, eu consigo desligar GPA, por exemplo, durante 6 horas do dia, que me permite também não receber chamadas para fora da região metropolitana. Além disso, eu tenho 3 direcionamentos por dia, que eu tenho 3 desde lá de trás. Não vem me perguntar o porquê. Eu sei que para a grande maioria são só 2 por dia, mas eu tenho 3 lá desde o antigo Clube 6 Estrelas, que nem existe mais. Mas desde aquela época eu tenho 3 direcionamentos por dia. E por vezes, em alguns horários, eu direciono para a região que eu quero ficar para evitar desaforo. Fazendo isso, eu não melhoro a minha oferta. Não, eu não melhoro. Mas eu diminuo a oferta de desaforos, né? Notas fiscais, notas abaixo de 4.8 ou 4.9 não vão vir essa chamada, então eu não vou recusar elas. Não recusando, a minha taxa não vai baixar. Não trabalho com dinheiro há muito tempo, que também é outro fator que vai reduzir o número de ofertas, e eu acredito que não faz diferença no volume de chamadas. Eu vejo a quantidade de chamada que tem sem dinheiro. Pra que eu vou ligar dinheiro, né? Mas enfim, então só pra dizer que... Porque a minha percepção é o seguinte, ó, tá terrível hoje. Tá 177 essa corrida agora que eu vou fazer. 26 pila no Comfort 4.9. Viagem aqui do hospital lá pra Cidade Baixa. Tá horrível essa corrida, né? Mas por que eu vou fazer ela? Primeiro porque eu vou me jogar numa região de alta demanda, mesmo que seja com alto trânsito também, né? Segundo que a primeira do dia eu também acredito naquela história, né? Começa trabalhando, aceitando pelo menos as 2, 3 primeiras corridas para o estagiário entender que tu tá afim para entrar no túnel. E perdi a linha de raciocínio. Tá, isso que eu ia dizer. 177 tá essa corrida para eu que tô ganhando com mais 15%. Eu sou diamante hoje. Agora imagina se eu não tivesse com esses mais 15,
essa corrida ia estar pegando 22 reais, 23 reais. Ou seja, ia ser pior ainda. Pior ainda. Eu tive uma experiência no mês de abril que eu rateei no início do mês. Foi rateada minha. Eu caí do diamante pro ouro, passei todo o mês de abril me debatendo. E eu senti na pele. Não que estivesse bom o diamante, de novo. Mas com certeza o azul, principalmente o azul, é pior. O azul tu perde 15% em relação a mim, por exemplo. Já no ouro perde 5%, né? E tem a famosa lenda urbana que o diamante e platina tem prioridade, que eu não acredito. Nunca vi prioridade nenhuma. Às vezes estou parado numa Lucas de Oliveira esperando corrida e não toca, né? Então cadê a prioridade que estava aqui, né? Mas enfim, esse meu só para repercutindo o vídeo de ontem. Não estou fazendo apologia nenhuma ao programa. Muito pelo contrário, muitíssimo pelo contrário. Mas tá ruim, pode ficar bem pior. Então se tu está na categoria diamante ou platina, tenta, trabalha para que tu permaneça. E usa essas dicas que eu te dei aí de graça, né? Filtra a nota, desliga o dinheiro, tira a preferência de região, ativa a preferência de região, direciona na hora do pico para tu não receber desaforo que tu vai ter que recusar, tu entendeu? A grande questão é essa, tu receber desaforo e recusar. Quando tu recusa, tua taxa cai. Hoje agora aumentou para 50%. Até o mês passado era 45%, né? Agora é 50%. Então um pouco mais difícil. Mas dá. Eu consigo me manter com a minha taxa assim, sempre oscilando entre 47, agora não pode mais, e 65 às vezes eu chego a bater 65% de aceitação. Quando eu pego um dia bom, assim, que tem demanda e tal. E principalmente quando eu começo fazendo corridas assim de começo, partidas 5, 6 na sequência, normalmente a oferta é melhor. Eu já tenho percebido isso. Cadê o Rômulo? Tá ali ele, cheguei. Bom dia, Rômulo. Bom? Vamos ser sinceros, meu. Eu vi ali no teu relato que tentou fazer uma entrevista com ele, não rolou, ele respeitou as normas ali da assessoria de empresa, que era o dia de folga. Mas esse bastidor de dia a dia, essa resenha de 10, 15 minutos, não deve aqui, né, meu amigo? Isso. E, pô, isso aí não tem preço hoje em dia. Parabéns. Feito então, uma boa tarde pra ti aí. Mas... Sem gravar nada, só conversando sobre futebol, sobre a vida. E daí ele falou, pô, nosso hotel lá, maravilhoso, da seleção, comida excelente, né? O chefe... Ele vê se não bateu, filho da puta. Não temos retrovisor? Eu também, cara. Eu também. Não temos retrovisor, pô. Eu tô desembarcando, tu tá manobrando. Não deu nada. Ah, não vou. Acesso do Clínicas pela Protásio, eu não vou de jeito nenhum. Vocês viram, né? Tá tudo gravado. O cara tava encostando, encostei atrás dele, deu ré, mas deu tempo. Pior que eu buzinei em frente ao GPS. Não bateu no carro, mas com o risco de ser multado. Acho que não deu nada. Tudo certo e nada resolvido. Me conquistou, passageiro. Eu tenho toque de gente lerda e boca aberta. Palavras dele, do meu passageiro, que eu trouxe aqui pro Morro Santana. Peguei ali no Hospital Independência. Ele veio o tempo inteiro, ele já curtia, deu 10 minutos, nem isso talvez. Ele veio o tempo inteiro criticando o trânsito. Sabe aqueles que gostam de falar, sabe? Eu tava ficando irritado. Não precisa muito, na verdade, né? Até que quando eu fui acessar através do Esporte Clube Cruzeiro ali, eu vinha descer na Protásio, deu pisca pra direita e nem tinha um cara pra acessar a Protásio à direita, né? E o comentário dele faz todo sentido. Tipo, no momento que eu dei o pisca pra direita, o cara poderia ter ido, né? Sacaram? Limoeiro. Pegar na Espírito Rivaldo pra levar pra Limoeiro. Boa corrida. E daí... Só que o cara não foi. Eu entrei e vim embora, segui e o cara continua lá parado. Esse bobeto tá até agora parado lá. Ó, por sinal, tocou ali no Cruzeiro de novo. De novo não, tocou ali no Cruzeiro. E daí... Ele, olha só, é um aranha. Acho que é isso que ele falou, nunca tinha escutado essa expressão. É um aranha. Eu tenho toque. Eu tenho pavor de gente lerda e boca aberta. Eu, tá, tamo junto. Eu também, falei pra ele. Eu também, pior que eu vejo isso o dia inteiro. Uns boca aberta trancando cruzamento aí.
sem saber o que estão fazendo na vida e carregando gente de um lado pro outro. Esse cara aí acho que não era Uber pelo carro dele, não, era um carro mais antigo, não era Uber, mas era uma Aranha, segundo o meu passageiro, meio-dia 25. No dia que eu morrer, quero ir no meu caixão de traje tricolor, como o meu coração. Alegria, alegria, olê, olê, olá. Maçaneta com requintes de crueldade como há tempos eu não dava. Ah não, chega desse papinho furado. Ai, eu pedi dentro de casa, tu chegou muito rápido. Chega desse papinho furado. Fazia tempo que eu não olhava na cara do passageiro, dissesse assim, do não passageiro no caso. Um abraço pro Diego Noturno, que fez uma maçaneta, ou pelo menos ele me mandou hoje de manhã, quando eu acordei, tava lá a notificação, Rios enviado por Diego Noturno. Disse, opa, uma maçaneta bem dada que ele deu qualquer dia desse aí. Diferentemente de mim, ele gravou, filmou, então vou voltar a fazer isso. Às vezes não vão pro Cristo Redentor na Rua Limoeiro, vão lá pra Rua dos Apóstolos, no bairro Nonoai, pegar aqui no fórum da Protásio passageiro. Vamos ver se ele tá pronto e disposto e cheiroso me aguardando, né? Porque a Daiane não tava. De marrom à esquerda. Aqui? Perfeito, amigão. Uma boa tarde aí pra ti. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Obrigado. Eu acho que não vou me arrepender não. Acabei de recusar 45 pilas lá de cima do morro, lá na Morro São Caetano, para levar para Andradas. 45 pila pra assistir uma parada. Eu tava analisando o Gigo agora, tava dando 54 minutos. Não vou me arrepender, né? Tô vendo aqui os altos da Erechim aqui, ó, essa vila direita aqui, não lembro como é que é o nome dela. Vila Erechim, acho que é isso mesmo, acho que é esse o nome dela. E eu trouxe o rapaz ali, não sei, acho que mora ali, parece. Eu até achei que a viagem era pro posto de saúde, esse aqui, ó, à direita, à esquerda no caso. Errei. Aqui é o posto de saúde Erechim. E... enfim, Alto Erechim, o nome do posto de saúde. Enfim, agora vão descer, se não tocar nada que me convença a fazer. Vou ali dar um mix no posto da Teresópolis ali, que eu não desci do carro ainda desde que eu parti. 1h13 da tarde. Não para. Ou parou. Ó, acho que alguém me conhece. Não é a primeira vez que eu venho aqui nesse posto e não consigo mijar. Vontade de mijar ali na frente, sabe? Na arvorezinha aqui, ó. Mas fazia tempo que eu não tinha problema. Me lembro lá atrás, muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, parei aqui. E disseram, não. Isso é raro em Porto Alegre, já aconteceu isso em Cachoeirinha, já aconteceu isso em Canoas, já aconteceu isso em alguns postos da praia. Não, só pra cliente. O cara tem que comprar um cigarro, tem que abastecer, enfim, né? Mas nesse posto aqui da Teresópolis, uma vez eu vim aqui, me disseram na cara dura, não, só pra cliente. Eu olhei com raiva, quando eu disse, não vou comprar um cigarro, muito menos abastecer. Mas isso faz muito tempo. Depois disso eu voltei diversas vezes e nunca mais tive problema. E por sinal, um banheiro bem limpinho e tal, dá pra cagar. Posto da Teresópolis com a Clemenciano Barnaschi. Porém, hoje tá fechado até 1h30, diz ela pra mim. Como assim fechado até 1h30? Tu não pode mijar antes, então? Faltou perguntar assim pra ela responder. Não, moço, desculpa, é que eles colocaram um produto e daí o produto tem que agir, não pode abrir antes da 1h30. Tá bom, tá tudo certo. De repente alguém fez um serviço meio atravessado lá, tiveram que colocar um diabo verde ou qualquer coisa parecida, né? Vai saber. Mas enfim, é ocasional, tá? É pontual. Mas é pelo menos a segunda vez que não me deixo mijar nesse posto.
Segue o jogo então. Agora sim, agora eu tô com vontade valendo. Desci do carro, fiz toda a função, recebi o sinal do Wi-Fi. Então tô com o aplicativo ligado aqui, não tocou nada, porque eu recusei uma pra buscar lá no João 23, lá no Enrosco, pra entrar e pra sair. Eu recusei a corrida. Não, eu até aceitei na verdade, porque só dizia CEPET era ajuda, e quando eu fui ver, putz, João 23, não, João 23 eu não vou. Cancelei, isso já faz uns 10 minutos que o filho da puta me deixou de castigo. Então aproveitar aqui, vou me deslocar devagarinho, eu tô aqui agora na Teresópolis, vou em direção ao posto do Fantástico ali, para finalmente dar um mix. E se tocar alguma coisa no caminho eu analiso. Aí na pegadinha de novo da viagem comparada, sabe? Entrou a senhora com a sua... Eu acho que era filha, a menina, seus 10, 12 anos de idade. E aí eu iniciei a corrida. Ah, tem parada na General Rondon. Isso. O nariz empinado assim, sabe? Isso. Depois nós vamos para Ipanema, senhora. Isso. Desculpa te perguntar, essa parada é pra... A senhora vai pegar alguém ou vai deixar ela em algum lugar? Não, vou pegar minhas irmãs. Minhas irmãs? Ah não, 8 pila vai se fuder, vamos almoçar agora. Tô aqui na rua Atlântida, em Ipanema. Vou almoçar agora como se não houvesse amanhã, tô com fome. São 2 horas da tarde. Vamos ver se... Já vou fazer as cenas repugnantes, já vou emendar o take aqui. Não vou nem desligar o aplicativo, que acho que agora já que eu recusei, eu devo entrar num castigo. Lembrando, pra quem não viu o vídeo de ontem, essa comida eu esqueci em cima da mesa. Passou o dia inteiro fora da geladeira ontem. Uma delícia, só para não passar batido. Bora ali então. Já tocou. Saindo aqui da rua Atlântida, em Ipanema, para pegar aqui pertinho, dentro do bairro Jardim Isabel. Pegar passageiro ou passageira, não sei, né? Dani, minha ou meu xará. Só isso, é Dani e nada mais. Levar ali pra Tristeza. 2h13 da tarde. Feito 2h15 para as 3 da tarde. Primeira vez eu acho aqui na região do Edredom. Passei direto hoje, fui pro Morro Santana. Eu larguei na Venâncio Aires, né? Ah, sei lá. Enfim, voltamos então na Zona Sul. Vou me arrastar até o Pegos, porque eu preciso abastecer. Tem 3 pauzinhos antes da putaria, se é que vai acontecer putaria. É inteligente que o colega me cumprimentou ali. Tô aqui na rua do Cantinho de Sabor, restaurante que o Vadil faz publi. E é impressionante como deu certo a campanha dele. Não sei se é pela campanha ou pela qualidade do restaurante. Eu tive uma vez ali. Eu passo essa hora aqui entre 2h30 e 3, não é a primeira vez que eu passo nesse horário aqui. Que é justamente o horário que para tudo, né? E é um horário bom pra gente almoçar aqui, então, que é almoçar na rua. E eu, por sinal, almoço normalmente nesse horário, entre 2 e 3, né? Hoje que eu antecipei um pouquinho, já que eu tava parado lá numa região de Limbo, no caso. E
Tá sempre lotado de aplicativo, cara. É impressionante, tá sempre lotado o restaurante. Qualquer dia desse eu vou ali, pra prestigiar os guris. Cantinho de sabor aqui na esquina da Maestro Mendanha com a Santana. Ó, 17 pila pro Antônio de Carvalho. Falando do Antônio de Carvalho, tocou o Antônio de Carvalho de novo. Vamos dar, tá boa essa corrida. Ah não, não parou. Antigamente, quando eu fazia tudo no celular, eu aceitava a coisa e trancava o take, né? Para buscar a Lisiane, então, a Princesa Isabel, para as costas de onde estava, para levar lá para Antônio de Carvalho. Perdeu uma noção, né? Estagiário perdeu a noção completamente. São 13h09 da tarde. Tô aqui na Ipiranga, deixei a passageira ali, no Antônio de Carvalho. Tô rosando, batendo lata em direção a PUC, Hospital da PUC, arredores, Central Park, Central Park Rossi, enfim. Eu tô com uma corridinha agora aqui que eu só não fiz por um motivo. Porque é uma reserva cancelada. Porque eu não faço mais reserva, porque eu me bloqueei dessa categoria já faz um bom tempo. Por que eu me bloqueei dessa categoria já faz um bom tempo? Porque é muito desaforo tu pedir uma reserva Business Comfort por R$14, né? Vamos combinar? Vamos combinar. Eu não cheguei no tempo e distância dessa corrida ainda. Mas uma reserva Business Comfort por R$14 é muito desaforo, tu não acha? Se não fosse Business Comfort, não fosse reserva, eu faria essa corrida pelos mesmos R$14, que é para 5 km. Errei a rua. Ah não, posso pegar a próxima. Que é para 5 km, 14 pila ali para a rua do Toleiros Duran. Não é a melhor corrida, não é a melhor corrida, mas estava dando 12 minutos. 10 pila para entrada principal para Nilo Torres. Vamos fazer ele. Mas só o fato de ser uma reserva Business Comfort, cara, já tinha que partir de 30 pila, tu não acha? Uma reserva tinha que partir de 30 pila. Uma reserva, por isso que é cancelada, né? Eu tô falando tudo isso porque apareceu ali reserva ali embaixo ali. Reserva. Isso aparece pra mim assim quando chega na hora da corrida e ninguém aceitou ou cancelaram ou sei lá o que. Porque eu não tenho mais aquele radar de reservas lá que acontece naturalmente porque eu me bloqueei. E é louco pensar que quando começou essa questão dessa reserva, sei lá quando foi que começou isso, eram uns preços bons, cara. Eram uns preços bons, pagava uns 50 pila para umas corridinhas que tu fazia em 20 minutos. A questão é que tu tinha que ficar à disposição, né? Meia hora antes. Mas se o cara se organizasse direitinho, dava pra encaixar e ganhar dinheiro. Agora oferecer uma reserva Business Comfort, ou seja, quem tá pagando é uma empresa, por R$14, cara, é muito desaforo, né, cara? É muito desaforo. Eu vou pegar uma de 10 pila para 4 km, a relação é parecida com a anterior, aqui no Hospital da PUC para levar para o Partenon. Nilo Torres. No começo eu fiquei irritado com a Daniela. No começo eu fiquei irritado com ela. Dobra aqui na Santana, vamos reto aqui, ó. Não pega João Pessoa, muito tranqueira essa hora. Beleza? Ele começou a resmungar. Mas pensa num resmungo sem fim. Eu trouxe ela ali pro Hospital Santa Casa. Ela disse que ela tinha que estar às 2 horas no hospital. Agora são 15 para as 4 da tarde. Acabei de deixar ela. Tô aqui no Independência off agora. Vou vazio ali no posto da Fernando Gomes pra mijar e abastecer, porque começou a tocar para todos os cantos da cidade. E
tem que me posicionar direitinho pra não ficar recusando corrida e patati patatá, aquela coisa toda, sabe? Mas enfim, daí a dona Yara começou a me contar que ela se atrasou porque quando ela foi sair de casa, a cunhada dela que mora, não entendi se é a mesma casa ou se é o mesmo prédio. Eu acho que é até a mesma casa. Isso eu não entendi. Quando ela tava saindo de casa, a cunhada dela ligou pra ela pra dizer que Fábio Santos, quem é esse? Me ligando no Instagram. Os caras perderam noção, sabe? Me ligando no Instagram. Fábio Santos. De cabeça eu não conheço nenhum. E daí a cunhada dela ligou dizendo que faltou água. Daí ela tava indignada porque o sobrinho dela que é doutor da URGS, o filho dessa cunhada, é doutor na URGS, não presta pra nada, não presta pra fazer nada. E daí que ela teve que ligar pro demais, pra não sei o que, pra descobrir que tinham cortado a água, porque não tinham pago a água. E ela tendo que resolver a história. E eu louco pra saber, ela resmungava, sabe, de dor, assim, que ela tava meio ofegante, uma senhora de seus quase 70 anos de idade. Resmungava assim, com um pouco de dor e tal. Eu louco pra perguntar o que ela tinha, que ela tava indo, né? E no resmungo dela, ela sempre falava, porque ela narrou toda o acontecimento, de ligar pro demais, de falar com o atendente, de xingar o atendente, de reclamar que não interessa quantas vezes tem que fazer. Tudo isso ela foi narrando. E ela foi narrando e dizendo, porque eu tô com dor, não sei o que, babá. E lá pelas tantas ela parou e disse assim, agora tem que cuidar de mim, porque eu não posso ficar cega, porque eu tô sozinha no mundo, só eu e meus 3 cachorros. Isso me deu um tapa na cara, sabe? Ela não tem com quem desabafar, ela não tem com quem conversar. Ela falou 2 ou 3 vezes, a minha cunhada é sequelada. A palavra é feia, né? Mas é sequelada porque teve um AVC. Então ela deve ter restrições e tal. Palavras da senhora essa, não sou eu que estou chamando uma pessoa com AVC de sequelado, tá? Antes que me xinguem. Então eu tenho que dar atenção para ela, porque ela é sequelada, ela não pode ficar sem água. Agora aquele doutor do filho dela, que é um bosta, palavra dela, não serve para nada. De que vale o dinheiro que ele ganha se não serve para trocar um botijão de gás e colocar um rolo de papel higiênico no lugar? A véia é completamente sozinha, pelo que eu entendi, assim, no desabafo dela final. Eu não posso ficar cega, então talvez o problema dela seja de visão. Só talvez, porque eu não perguntei, ela não me falou sobre o que ela tá indo fazer no hospital. Mas enfim, situações que acontecem aí, né? Uma senhora sozinha, não sei questão, né? Não sei se os filhos abandonaram, se ela não teve filhos, se é viúva ou separada, ou nunca, né, teve... Enfim, uma senhora sozinha no mundo, com uma cunhada sequelada, um sobrinho doutor que é um bosta e 3 cachorros. E tem gente reclamando da vida por aí na internet, né? Que trânsito enlouquecedor. Fiz um bate-volta agora na Cidade Baixa, a partir do Moinhos. 1 hora mais ou menos, eu não sei exatamente, não olhei, não cronometrei. Mas foi, acho que uma meia hora pra ir, outra meia hora pra voltar. E tem gente ainda, que nem falei pra rapaz mais cedo hoje. Hoje é dia de ganhar dinheiro. Não, hoje é dia do estagiário ganhar dinheiro e vocês pagarem caro. Como assim? Que vocês pagam mais caro, porque pra vocês tem dinâmica. Tu pode pagar mais que tu tá acostumado a pagar. O estagiário vai ganhar mais, porque a comissão dele é proporcional. Agora a gente ganha a mesma coisa, porque faz muito menos corrido na hora da tranqueira. Inacreditável, velho. Mas também eu tô na região das SUVs, né? Então não dá pra reclamar. Agora eu fiquei off, eu fiquei com raiva. Tô com 30 pila pra levar lá pro Morro Santana. Não, vou sofrer. Não, os 30 pila, 5h27 da tarde e noite, de uma quinta-feira chuvosa, tudo trancado. Eu nem vi, deixa eu ver se o Guigo tá aqui ainda. Até que não tá dando tanto tempo, 33 minutos, mas é mais que 33 minutos, com certeza. Pegar uma Protasiova no arranque para agora. Tá onde?
Aí chega lá e depois tem que sair de lá, pegar uma corrida melhor pra ele mijar. E depois continuar dando no meio. Não chorar nos gols do Messi, sempre me emociona. Cruzamento, chegou a Áustria! Cabeceio pra fora do poste. Zagueirão, lateral direito improvisado. 15 para 6 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. E o trânsito tá assim na Avenida Carlos Gomes, ó. A 15 km por hora e nada mais. Nada mais. Hoje eu tô desistindo mais uma vez. Muito antes do que eu deveria, muito depois do que eu gostaria, na verdade. Às 15 para as 8 da noite, joguei a toalha. Joguei a toalha. E não é por falta de corrida. Eu trabalhei praticamente o dia inteiro, fiz uma X só. Comfort 4.9. Não faltou corrida, tá? Pra ilustrar o que eu falei no início desse vídeo. Não faltou corrida. Não faltou corrida. Também não faltou desaforo. Mas desaforo valendo, sabe? Desaforo com gosto, com força. Eu peguei uma corrida pra Teresópolis agora e disse, chega, sabe uma coisa, vamos. Eu tô aqui no AI. Mais uma vez decepcionado, mais uma vez desanimado, mais uma vez abaixo da crítica, longe da meta. E mais uma vez quase desesperado. Talvez desesperado já. E mais um dia sem nenhuma notícia, nenhuma atualização do processo da Move Brasil. Enlouquecedor também. Nem para nos dar uma satisfação, para nos dar um prazo, para nos dar nada. O pessoal do Banrisul está se debatendo, não tem o que responder mais, porque eles também não têm nenhum tipo de atualização. Enfim. Então bora descansar, porque amanhã tem tudo de novo. Esqueci o dia de hoje, foi terrível, Esse trânsito enlouquecedor. Peguei uns passageiros mala agora de noite. Uma moça, uma viagem de quase meia hora. Eu peguei lá no centro para levar lá para Dom Pedro II. Eu acho que ela não estava afim do Pretinho, eu também não estava gostando da pauta deles hoje. Por sinal, tá uma merda a pauta do Pretinho hoje. Daí ela pegou e começou a assistir vídeos com volume altíssimo, parece que de propósito para me alfinetar, né? Fiz de conta que não era comigo. Enfim, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e quem não for, ou faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.